Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é ela. Foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil. Ela que é cria da Penha e é considerada suburbana, gosta de ser chamada de suburbana. Como que é? Estamos com Marta Rocha, deputada Marta Rocha. Olha, eu faço questão de dizer que eu sou suburbana. Fui criada no subúrbio da Penha, continuo morando no subúrbio, né? Hoje moro no bairro da Tijuca e tenho assim muitas lembranças especiais do subúrbio da Penha, dessa trajetória que eu fiz, de fruto da escola pública. Eu faço questão de dizer que eu sou filha de dono de padaria, imigrante português, e que eu tenho uma vida muito comum, e que tudo aquilo que eu conquistei nessa trajetória se deve a uma família assim muito amorosa e à escola pública. Muito legal. Faltou um detalhe nessa apresentação. Minha amiga vascaína. Gente, eu sou muito vascaína. Que bom, sabe, doutor? Muito obrigado pela presença. Eu sou assim muito vascaína. Quero te dizer que lá em casa, eu espero que na sua casa também, lá em casa, em dia de aniversário, a gente canta casaca, casaca, a turma é boa, é mesmo a da Fusarca, Vasco. Então pode me convidar para estar com você no jogo do Vasco, que eu vou ficar feliz da vida. Vamos fazer um trio. Tem um grande vascaíno ilustre. O Daciolo é vascaíno doente. Sim, a gente já combinou de assistir o jogo. Vamos. Tive com ele essa semana passada, né? E aí ele falou, minha irmã, você é vascaína, vamos combinar um jogo. Estou esperando o convite, hein, Daciolo? Nessa mesa... Adeus, né, Daciolo? Nessa mesa eu estou em minoria, então, né? Porque eu sou flamenguista e estou na minoria, mas estou aqui compondo. Mas quero agradecer novamente, muitíssimo obrigado. Seja muito bem-vinda. Agenda lotada, né? Deputada estadual pelo Rio de Janeiro, né? Delegada, autora, tive a presença lá, tive a ilustre, né? Eu fui no lançamento do livro da deputada, realmente dobrou a esquina de tanta gente, muita gente foi prestar o carinho à senhora. Tem aqui o autógrafo da delegada, mas é lógico, elas não são deusas, eu tenho a prova. Mas personalidade, muita gente, viu o professor Glioche. Olha, Caramba! Eu estudei no Glioche, direito. eu fiz curso no Glioche. A senhora chegou a estudar no Glioche ou não? Sim, eu quero primeiro agradecer a sua presença, né? Dizer que esse livro que eu escrevi, que foi Elas Não São Deusas, História da Carceragem Feminina, foi fruto de um trabalho que a gente tem que apresentar no curso superior de polícia, e o tema que eu desenvolvi foi a participação da história das mulheres no crime, e a partir daí, né, das entrevistas que eu fiz, tanto na carceragem da antiga 20DP no Grajaú, que era concentradora feminina, como no sistema penitenciário, eu traduzi isso num livro de ficção. E falando aí, né, dessa questão que é a minha trajetória na Polícia Civil, eu passei 31 anos na Polícia Civil, terminei a minha vida como policial, como a primeira e única mulher a exercer o cargo de chefe da Polícia Civil, e não há ninguém que tenha sido aprovado num concurso na Polícia Civil que não traga consigo no seu coração o nosso queridíssimo professor, o desembargador Ângelo Glioche. Quero te contar que o professor Ângelo Glioche, ele era tão generoso, muitas das vezes a gente não tinha dinheiro para pagar o curso, e ele nunca nos impediu de estarmos em sala de aula para assistir às aulas que nos prepararam, né, para o concurso público para o cargo de delegado de polícia em 1990. Então, quero assim dizer que foi uma alegria rever, né, muitos policiais civis, muitos amigos da polícia, alguns professores. Então, foi muito bom e obrigada mais uma vez pela presença de vocês nesse momento tão especial da minha vida. Sempre também, qualquer evento que a deputada tiver, estaremos presentes. A senhora é uma pessoa muito generosa. Eu queria dizer que está sendo uma alegria muito grande para a gente. A senhora está aqui hoje prestigiando o nosso canal, mas principalmente porque a senhora é uma referência para a gente. Como foi? Eu me formei, eu entrei na faculdade, eu sou de Nova Iguaçu, e eu saí de Nova Iguaçu para o centro do Rio para fazer faculdade. Entrei com 17 anos. Era um mundo para mim, assim, a idade pouca e me formar
logo com 22 eu ainda estava perdido. Como foi para a senhora decidir entrar na Polícia Civil tão nova? Como foi esse baque? Porque eu senti bastante, assim, eu penso, na sua época que foi lá nos primórdios, né, das mulheres, entrando nessas delegacias, como que foi esse andamento? Um mundo totalmente masculino, né? Sem dúvida. Eu quero te dizer que eu tinha um pai feminista. Ele não sabia que era feminista, ele só foi entender o que é esse conceito muito tempo depois. Porque o meu pai dizia para mim e para minha irmã que a gente tinha que estudar, que era o nosso maior patrimônio, que se a gente não gostasse do marido, a gente podia mandar o marido embora, porque a gente ia ter uma profissão e, por via de consequência, uma maneira de se sustentar. Então, a educação sempre foi, na verdade, na minha família, a coisa mais importante. Eu estudei em escola pública, eu fiz a Faculdade Nacional do Direito, bem pertinho daqui, da UFRJ, né? Inclusive, eu sou integrante de uma associação dos ex-alunos da Faculdade Nacional de Direito, ali do Largo do Caco, e eu estava no meu último período quando saiu a notícia para o concurso da Polícia Civil. Eu fui professora primária há 3 anos, numa escola particular lá em Bairro de Pina, que é um bairro colado na Penha. Depois eu fui ser funcionária do Tribunal de Justiça, fiz um concurso para nível médio e depois, então, única e exclusivamente por conta da melhoria salarial, eu fiz o concurso para a Polícia Civil. E naquele momento, 1983, era a grande leva de mulheres na Polícia Civil. Então, assim, não foi uma tarefa fácil, nem para mim, nem para nenhuma outra mulher. Eu sempre conto essa história que no meu primeiro dia de plantão, e eu fui assim, a minha lotação, a primeira lotação foi na 4ª DP, aqui na Central do Brasil. No finalzinho do dia, no final da tarde, eu olhei para o lado, vi que não tinha nenhuma mulher, procurei o policial mais simpático que eu encontrei e perguntei onde era o banheiro. E descobri que não havia banheiro para as mulheres. O que eu passei, todas as mais de 200 mulheres que foram aprovadas naquele concurso passaram. Então, a gente brinca que a nossa primeira luta sindical foi para construir um banheiro. Então, não foi fácil. Mas eu acho que eu também quero te dizer que, naquele momento, o Brasil estava num processo de transformação. A gente estava saindo da ditadura, a gente teve no Rio de Janeiro a eleição de Brizola, em São Paulo de Montoro, em Minas Gerais de Tancredo Neves, em Pernambuco, né, de Miguel Arraes. Então, a gente estava num momento de abertura. Então, eu acho que a gente começou a assistir já em 83, a grande luta das mulheres contra a violência. Vamos lembrar aqui, né, dessa marcha das mulheres que dizia quem ama não mata. Então, eu acho que a gente chegou num momento de transformação. Não foi fácil, mas foi possível. Que bom, e a gente agradece, porque depois disso abriu portas e mais portas para muitas outras mulheres poderem ocupar, né, esse espaço, esse local. Eu fico pensando, quando você contou aqui que não tinha o banheiro, que vocês tiveram que brigar, às vezes é uma coisa mínima, né, estrutural do local, não é nem fora, lógico, as relações interpessoais com os homens, muitas das vezes já se torna difícil, mas a estrutura não ter um banheiro feminino já é 50% assim, meu Deus, como Sim. que eu vou fazer agora? E aí ter você, claro, a liderança que a gente não pode deixar de trazer numa briga para a construção de um banheiro. E aí são essas pequenas coisas que a gente vê que precisou disso para que hoje a gente cresça, né? E ainda estamos muito distantes como mulheres, né? Dentro da política principalmente, mas eu acho que o caminho é esse, é sempre de luta, as mulheres lutando para chegar em algum lugar. E quando você lá já como delegada e ser chamada para chefiar, primeiro você chefiou um departamento, né, como mulher, com vários homens, também foi um marco, né, na sua carreira com relação a isso. Porque, na verdade, em 83, eu fiz o concurso para escrivão de polícia, em 90 fiz o concurso para delegado de polícia, fui aprovada, em 91 fui ser delegada titular da DEAN Campo Grande, depois delegada titular da Divisão de Apoio ao Turista Estrangeiro, a DEAT,
e finalmente diretora do Departamento de Polícia Especializada, que é, dentro da estrutura da polícia, talvez o departamento mais operacional. E quando eu chego na condição de primeira mulher que ocupa aquele cargo, depois também de uma mulher jovem, né, na carreira, e também ainda uma mulher jovem na idade. E tinha assim, quando eu fui escolhida, e o secretário era o secretário Nilo Batista, né, uma referência no mundo do direito, eu me lembro que havia uma notícia de que os delegados iriam entregar os seus cargos, os delegados mais antigos que estariam à frente de algumas delegacias. E eu sempre fui muito imperativa, para ser muito sincera. E aí eu cheguei perto de todo mundo, fiz uma primeira reunião e a minha reunião demorou 5 minutos. Eu disse, olha, tem uma notícia que alguns delegados vão entregar seus cargos, então entreguem porque eu vou fazer alterações no departamento. Peguei minha bolsa, virei as costas e fui embora. Então, assim, eu acho que você ter essa atitude firme. Né? E eu acho que talvez o que você esteja nos alertando é para dizer assim, que quando não dá certo para uma mulher, é porque você é mulher. E aquilo que você perde, todas as mulheres perdem um pedacinho daquela sua ausência de sucesso. Né? E quando você ganha, no sentido assim, quando você tem uma trajetória de sucesso, você também contribui para o crescimento da participação das mulheres. Né? Então, hoje, quando eu olho para a Polícia Civil e vejo inúmeras mulheres ocupando cargos de relevância na Polícia Civil, embora hoje nós só sejamos apenas 20%, isso me dá muita tranquilidade, isso me dá alegria, isso me dá orgulho. Eu adoraria, depois que eu saí da polícia, já foram escolhidos 6 chefes. Agora o título é secretários da Polícia Civil. E não tem mais nenhuma mulher. E eu adoraria que já tivesse sido escolhida uma outra mulher. Né? Então é um pouco essa história, né? De que a vitória da gente é a vitória de todas, né? Mas da mesma forma que o nosso fracasso acaba, né, não ficando restrito à nossa pessoa e sim à sua condição de ser mulher. Eu também penso exatamente dessa forma. Essa questão, né, a gente estava debatendo antes da deputada chegar. Aí o Rian falou, ela foi a primeira chefe da Polícia Civil, e quem foi a segunda? Eu falei, olha, Rian, eu acho que não teve, mas seria uma boa a gente perguntar, porque a gente sempre fala, a primeira mulher chefe da Polícia Civil, que hoje seria um cargo de secretariado, né? Seria como se fosse uma secretária de Estado. E realmente a gente depois não tem mais nenhum tipo de informação, né, trazendo com relação a isso. E acaba que pode ser, nesse ponto, outras mulheres que também, às vezes, que pudessem almejar e alcançar esse cargo, ficam retraídas. Eu estava conversando... Tanta gente competente, né? Tanta Exatamente. Eu estava conversando, falei do meu município, né, de Nova Iguaçu. No meu município, por exemplo, na Câmara de Vereadores, não tem uma mulher. É uma Câmara de Vereadores formada por homens. E, assim, é um município da Baixada Fluminense, mas que o eleitorado, na sua grande maioria, são de mulheres e a gente não tem essa representatividade, né, vamos dizer assim, dentro da política. E eu fico, assim, principalmente sentada aqui do lado da senhora. Está emocionada, estou até emocionada. Fico muito feliz e, assim, fico agradecida por tudo que você fez lá atrás, para hoje e faz até hoje. É muito emocionante, e né? faz até hoje. A sua carreira, a sua trajetória de vida, a sua família. A senhora falou do Brizola. Eu lembro quando existiu uma época que a notícia não chegava rápido, né? Para quem é mais novo, agora está tudo no celular. Mas antigamente tinha que estar no rádio, ver o jornal. Eu lembro o dia que o Brizola faleceu. Eu estava na aula de história, meu professor de Niterói, Arthur Tadeu, me lembro dele. Ele sentou e chorava. E eu estava ali no pré-vestibular, estudando para o vestibular. E ele chorava e assim, isso mexeu muito. Olha só quantos anos tem. E ele falou, o Brizola foi o último governador a olhar para o pobre. Não teve mais ninguém que olhou para o pobre. E o Brizola olhou. E falar do Brizola, né, a senhora é do PDT, do partido do Brizola. E
Eu acho que tem uma relação ali. O que o Brizola representa para a senhora, para o partido? Para quem não conheceu o Brizola, tem gente jovem, minha filha tem 13 anos, todos os amigos acompanham nosso canal e não tiveram a honra de conhecer o Brizola. Sem dúvida. Eu acho que o Brizola fez parte de uma liderança política que efetivamente não existe mais, né? Eu acho que as eleições de 82, e se a gente olhar isso historicamente, a gente vai ver o quanto elas foram ricas, porque o Brasil estava passando exatamente por esse processo de redemocratização. E além de Brizola, que estava exilado, Miguel Arraes retornou, né? A gente tinha Tancredo Neves, que depois foi escolhido presidente da República pela forma indireta, mas foi. A gente teve, nesse frigir histórico, né, e político que vivenciou o Brasil, a gente teve a luta pelo enfrentamento da violência contra a mulher, a gente teve a luta pelas diretas já, a gente teve a Constituinte, né? Quando a gente vai olhar para a Constituinte, a gente vai ouvir a fala das deputadas que participaram da Constituinte, né? Aliás, quero até fazer uma indicação, né? Tem um documentário super interessante chamado Lobby do Batom, porque essas mulheres, elas tinham diferenças ideológicas, mas elas sabiam que a questão da mulher era suprapartidária. Então, elas lutaram por essas questões. Então, a presença dessas mulheres, quando elas chegaram no Congresso Nacional para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte, e aí a gente está falando aqui, quase chegando em 88, 85, 86, elas também não tinham um banheiro para mulheres no Congresso Nacional, né? Então, assim, elas também garantiram o enfrentamento à violência, dizendo que o Estado é obrigado a garantir a integridade da mulher na família, a questão do trabalho, né, da equiparação salarial. Hoje a gente sabe que 77% as mulheres só ganham até 77% do salário dos homens, e Brizola teve esse olhar, né? E assim, Brizola entendeu que, e eu acho que essa é uma questão que você não vê no político, né? O Brizola entendeu por um projeto, que é o projeto da educação. Então, tem uma frase do Darcy que eu acho que é muito adequada para esse momento, que diz assim: vamos construir escolas para não construir presídios, né? Então, se o projeto dos CIEPs não tivesse sido abandonado, eu tenho certeza que a juventude hoje não estaria empunhando um fuzil. Com certeza. Sabe? Estaria com uma outra oportunidade, pensando na sua qualificação profissional, na sua escolaridade. Então, eu acho assim, eu consigo entender essa dor que o Estado do Rio de Janeiro foi tomado com a morte de Brizola, né? É porque o Brizola, ele representava isso. O Brizola criou, em 94, no seu segundo governo, a Delegacia dos Crimes Raciais, que foi, em 95, com a posse do então governador Marcelo Alencar, extinta numa canetada. E foi recriada em 2017, durante a intervenção, né, por um movimento. E aí foi a junção dos crimes raciais com a questão da intolerância, que é hoje bem pertinho daqui, a questão da DECRAD, né? Então, se a gente pensar em todas as... Brizola foi uma pessoa que entendeu de perto a questão da necessidade da habitação de interesse social, né? A questão de você conceder o título de terra àquelas pessoas que viviam na comunidade. Então, acho que Brizola tinha essa sensibilidade, né, de entender de fazer, de que o resultado do governo ele tem que ser destinado aos mais pobres, porque eu sempre digo isso, que o governo ele não existe para ter sucesso. O governo não tem que ter sucesso financeiro para aplicar dinheiro, né, em banco, em alguma outra atividade. O sucesso do governo é o bem-estar do seu povo. Então, acho que Brizola, né, disse isso, e é por isso que até hoje, e curiosamente, nós estamos vivendo os 100 anos de Brizola. Se Brizola fosse vivo, teria feito 100 anos,
e é por isso que hoje sempre a gente se lembra de Leonel de Moura Brizola. Sim, teve uma homenagem lindíssima na LERJ. Nós né, tivemos fim de também semana. presente, tia Tama. Tivemos que prestigiar, né? Muito, muito lindo tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez, que foram mais de 500 escolas. Quem não sabe, construir mais de 500 escolas, né, públicas, né, tem que ter uma visão de outro planeta. Sim. Eu só lamento ele não ter vivido essa época de rede social, né? Porque muitas fake news prejudicaram o governo dele, né? Sim. Então, hoje o caminho seria direto, né? E quando você revisita os discursos de Brizola, você vê o quanto os discursos dele são atuais. Eu ia comentar sobre exatamente isso. Como que pode, o que ele pensou lá atrás, hoje, ser tão aplicado para o nosso projeto, né? Que a gente, como sociedade, deseja, né, que os nossos governantes tragam para a gente os projetos deles se aplicados, se concretizados. Eu acho que a gente só tem uma sociedade melhor, com crescimento, que possa ser reestruturada. Desse ponto eu sou brisolista também. Estivemos lá nessa homenagem, que foi muito bacana, belíssima. ouvir os relatos, né, as pessoas que acompanharam, que viveram com ele. Tantas pessoas, né, juristas passaram ali. Ó, pessoal, tá vendo o gabarito da nossa convidada. Então, peço para vocês, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Esse vídeo, ativa o sininho. Se inscreva nas redes sociais sociais da nossa deputada e delegada Marta Rocha. Quem não acompanha, né, o Pendura é uma homenagem, obviamente, ao Dia do Pendura. Dia do Pendura, os profissionais do direito, né, os acadêmicos. Mas eu vou deixar essa pergunta da doutora Thalita. No dia 11 de agosto, eu falei, Rian, a primeira coisa que eu quero perguntar para a delegada é se na época que ela estudou direito, se ela já deu algum pendura no dia 11 de agosto. Não dei não, sabe por quê? Eu não dei, acho que, aí você estava falando que você veio de Nova Iguaçu, né, eu vim da Penha, a gente estava tão focada na universidade, em estudar, né, que não dava tempo para se divertir. Eu confesso que eu acho assim que se tiver uma outra oportunidade, eu quero vivenciar essa experiência. Gente, não estou incentivando a dar pendura não, eu não quero ser preso não. Nem eu também não estou incentivando nada não, mas deve ser uma experiência muito interessante. Mas se a gente colocar isso, né, no tamanho correto que isso tem, né, de dizer assim, do que aquilo significa, por que começou, o dia do advogado, né? E aí a gente tem que dizer, né, não há uma luta pela democracia que a ordem dos advogados não esteja presente. A gente tem que valorizar a ordem dos advogados, os advogados, né, o exercício da advocacia, na questão da violência contra a mulher, a gente tem uma atuação muito interessante, na questão racial, na questão da proteção à criança, né? Então a gente vê assim, hoje também a gente verifica, né, nas questões de direito constitucional, o quanto, né, o exercício da advocacia foi importante ao longo desses, né, a partir de 82, quando a gente começa a deixar para trás, né, a ditadura, quanto isso foi importante, a atuação da advocacia na construção de uma sociedade justa e democrática e solidária. Então, acho que tudo isso tem uma razão de ser. O pendura também tem uma razão de ser, né? Eu acho que deve ser uma experiência bem interessante. De repente, um dia eu até resolvo. Como eu não tenho carteira da OAB... Convida a gente para participar. Como eu não tenho carteira da OAB, porque não podia, como policial civil, exercer a função de advogado... Mas quem sabe um dia não vivencia essa experiência. Eu ia perguntar se também você tem vontade lá na frente, quando se um dia decidir pendurar as chuteiras, né? Eu acho que sim. E a senhora já prendeu alguém por isso? Confusão em bar, restaurante, delegacia, vai todo mundo do restaurante para delegacia. Eu vou te falar assim, né? Eu até de alguma maneira, me policio nesse sentido. Porque se deixar, a gente vê um contador de casos. Né? Então, assim, eu digo, há uma frase do Nelson Rodrigues que me agrada muito, que ele diz assim, é preciso conhecer a vida do jeito que ela é. Então, assim, eu acho que a polícia, o exercício da atividade policial, né,
24 horas numa delegacia, você conhece a vida do jeito que ela é, né? Então, assim, a gente atua desde da briga de vizinhos, que pode terminar numa tragédia, Sim. até passando pela violência contra a mulher, o homicídio, o tráfico de drogas. Então, eu acho assim, e eu quero dizer que a delegacia não tem portas, sabe? Então, qualquer que seja o fato, você sabe que existe um lugar que tem alguém que vai poder te atender. Exato. É por isso que muitas vezes a gente atende pessoas com fatos que não são de natureza policial, mas é uma mãe desesperada, à procura, querendo informação, uma orientação como conseguir um tratamento para um filho que é usuário de drogas, né? É uma pessoa que acabou de perder um ente querido e não sabe como agir na previdência. Então, a gente acaba atuando em outras áreas que não são necessariamente as áreas do direito penal, do direito processual penal. A gente a gente sempre pergunta, se quando a pessoa é um advogado, se tinha algum caso suspeito. E ele contou pra gente sobre o caso de uma ação do cachorro, que foram na delegacia reclamar porque o cachorro estava no cio. E aí o cachorro fazia muito barulho. Só que teve o registro de ocorrência aceito, aquilo virou um processo e teve um advogado que compareceu na audiência para justificar. Então, você dizendo que a delegacia está de portas abertas, realmente todos os tipos de processo. No caso do cachorro, que a gente até... Né? Cachorro no cio faz para a natureza, né? Mas é interessante, assim, que aquele momento que você vê, não há possibilidade do diálogo. Então, quando as pessoas não conseguem administrar seus problemas através do diálogo, eles procuram a polícia ou eles utilizam outros meios, né? Pode parecer jocoso, né? Uhum. Mas, na verdade, para aquela pessoa que foi fazer o registro, aquilo tinha, né, uma motivação totalmente diferente. Por isso que eu digo para todo mundo que eu preciso de muito pouco para ser feliz. Porque eu passei tantos dias da minha vida tirando plantão Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do meu aniversário, Ano Novo, entendeu? Eu vi eu já tive que avisar a mãe que seu filho estava morto, eu já tive que avisar o pai que seu filho estava preso. Então, assim, eu preciso verdadeiramente de muito pouco para ser feliz. Isso é real, né? Porque o nosso dia a dia, ele já é pesado, vamos dizer assim, sim, né? Como e aí diz o livro, elas não são deusas. Então, acho que o título né, vem dessa experiência toda exatamente dessa experiência de você... na verdade, foi uma pesquisa que eu fiz sobre a participação da mulher no crime, e assim a gente vê que a vida é muito dura, né? Aqui a gente não está fazendo uma digressão sobre as causas da criminalidade feminina, mas sim para mostrar uma realidade, né? E para olhar para essa realidade e de uma forma mais humana, e não apenas de uma forma punitiva. Acho que foi isso que a gente pretendeu com isso. Como advogado, minha formação toda foi dentro de um sindicato classista. E lá a gente faz, muitas das vezes, né, além de ouvir os casos, né, a gente escuta a história e a gente fica como se fosse, entre aspas, um psicólogo. Ouvindo e tudo, as pessoas com os mais grandes problemas, trazendo para a gente para uma solução. E essa trajetória das pessoas trazendo para a gente todas essas informações, quando eu encontro geralmente com os meus amigos, com meus familiares, eu fico, gente, tem um caso assim, de não sei o quê, eu sempre tenho um caso para contar de alguém. Aí eu fico pensando, agora não é só o advogado, porque dentro da delegacia eles têm muito mais casos. Contadora dos causos das pessoas. Faz 40 anos, né? Então, no primeiro concurso, né? 83? 83. Da polícia. Olha, 83. Por isso que eu digo que filme. Eu já estou cascuda, como a gente diz lá na polícia, né? Eu já estou cascuda, mas eu acho que eu vejo assim essa nova geração de policiais, muito mais jovens, né? Eu acho que a polícia tem se aprimorado, né? Eu vejo hoje para entrar na polícia você tem que ter nível de terceiro grau, então, na verdade, o nível superior
faz uma seleção natural dos profissionais. Isso. Então, eu acho que tem sido bem O teste físico, né? Tivemos, teste infelizmente, físico. uma tragédia no último, né, teste físico, uma pessoa acabou falecendo na corrida. Enfim, uma Mas notícia eu muito acho que o triste. nível do concurso, ele está sempre botando sarrafo, né, mais Sim, alto. tá. E isso, para a sociedade, é muito bom, né? Que ele está sempre almejando em busca de candidatos mais preparados, né, para atuar O enquanto concurso sociedade. de delegado de polícia, ele não está atrás do concurso do mundo jurídico. A exemplo do Ministério Público, do Poder Judiciário, da própria Defensoria, os candidatos têm prova oral, né? Sim, Então, assim, isso são sim. provas muito exigentes, né? De um conteúdo muito exigido. Então, acho que a gente está tendo... Gostei dessa ideia, né? Tá subindo o sarrafo, então, sem dúvida nenhuma, a gente está assim, insistindo cada vez mais na necessidade de uma maior qualificação dentro da polícia. Dos professores, isso é muito bom. E deputado, como foi sair desse mundo, entre aspas, jurídico, mas de policial, né, e ir para o lado mesmo da política? Você sentiu um baque ou não? Você acha que é melhor de um lado ou do outro? Como que vira a chavinha, assim? Vou para a política. Eu acho que a política chamou a senhora chamou a política? Não, eu primeiro quero fazer um registro aqui, que a história da minha família, meu pai vem para o Brasil com 17 anos, fugindo da Guerra de Salazar, que era a guerra de Portugal contra as colônias afrodescendentes. Então, essa história, de alguma maneira, sempre foi contada na vida da gente, né? Essa questão da exigência da educação, né? Meus pais tinham muita clareza que a única forma da gente sobreviver ou progredir era através do trabalho. Então, eu acho assim, que tinha uma vivência política, mas não uma vivência partidária. Quando eu me torno delegada titular da Delegacia de Mulheres, e eu aprendi isso, mais ou menos assim, né? Aprendi a pedalar já andando de bicicleta. Por quê? Porque em 90, nós só tínhamos uma mulher delegada, que era a doutora Marli Presto, que tem que ser aplaudida, que foi a primeira delegada da DEAN Rio, né? Que foi a primeira delegacia construída em 86. E com isso, eu comecei no meu concurso de 90, só passaram 4 mulheres. No universo de 17 aprovados, apenas 4 mulheres. Então, as primeiras delegacias de mulheres, elas foram inclusive presididas por homens. Foi assim em Nova Iguaçu, foi assim em Caxias, foi assim em Niterói, só não foi assim no Rio por conta da doutora Marli Presto. Então, assim, eu fui vivenciando essa desigualdade entre o que é ser mulher e o que é ser homem. E essa violência doméstica, essa violência de gênero. Com isso, eu fui cada vez mais me tornando uma militante pelos direitos das mulheres. Então, eu tinha um compromisso político, mas eu não tinha um compromisso partidário. Aí, num determinado momento da minha vida, eu entendi de ser candidata. É bom que se diga aqui que eu não fui eleita, tá? Mas fui designada presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E depois, então, em seguida, decidi não ser candidata, e aí, em 2011, eu fui escolhida chefe da Polícia Civil. Em 2014, quando eu tinha clareza de que eu já tinha feito na polícia tudo que fazia parte do nosso projeto, aí eu então saio da polícia e posteriormente resolvo ser candidata. Aí sou eleita em 14, sou reeleita em 18, né? E hoje sou pré-candidata a deputada estadual, buscando aí a reeleição de 2022. Então, assim, a política, eu acho assim, a polícia me deu uma estrutura, uma firmeza, uma compreensão da sociedade, né? Um entendimento do ser humano que me ajuda muito na política, tá? No primeiro momento na política, eu fiquei na Comissão de Segurança Pública, no segundo mandato, já na Comissão de Saúde, presidindo a Comissão de Saúde. Não imaginava eu que iríamos ter, chego para presidir a Comissão de Saúde em 2019, não imaginava eu que iria ter em 2020 o que aconteceu da Covid-19,
e eu presidi a comissão especial que apurou os desvios de dinheiro público, e essa comissão serviu de base para o processo de impeachment do ex-governador, que foi afastado em razão de malversação do dinheiro público. E hoje, né, eu presidi a CPI da violência contra a mulher, a CPI do feminicídio, a CPI da intolerância religiosa, e hoje eu tenho também me dedicado ao estudo do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tenho assento na Comissão de Orçamento, tenho assento na Comissão de Tributação, porque eu acho que é assim você ampliar o teu conhecimento para melhor exercer o seu papel de fiscal do Poder Executivo. Perfeito. Olha, é muita coisa, hein? Porque eu vou te falar. Fico pensando assim, deputada, como é que é seu dia a dia assim? Domingo, a senhora, tô consultando os orçamentos, as finanças. Pré-candidato, já eleito, mas eleição. A senhora é celebridade, né? A senhora é celebridade. Como é a vida domingo? Acordei domingo, passei no parque. Olha, primeiro eu quero dizer para todo mundo que assiste, que conheçam os deputados a quem eles entregaram o seu voto, né? É isso. Eu faço sempre um exercício e pergunto para as pessoas quem é que se lembra em quem votou nas últimas eleições. E, lamentavelmente, muitas pessoas não se lembram. Isso quer dizer que há um distanciamento entre o exercício da democracia através do voto e o acompanhamento das ações desenvolvidas por aquelas pessoas que receberam a confiança do seu voto, né? Então, assim, a atividade parlamentar bem vivida, eu quero dizer assim, que você vá para o plenário, estudando a pauta, participando dos grandes debates, é uma atividade trabalhosa. Não pense que não é. Hoje, né, pelas redes sociais, como você falou, é muito mais fácil você acompanhar a atividade do parlamentar, né? Agora, eu vou repetir aqui essa frase que eu já disse: eu preciso de muito pouco para ser feliz. E eu tenho, assim, eu sou uma pessoa muito básica, muito simples. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ler, eu gosto de receber meus amigos, eu tenho sobrinhos, não tenho filhos, então eu brinco, sabe, que uma mesa de 10 lugares, uma boa comida, uma boa taça de vinho, me fazem feliz muito, muito, muito. Olha o lado português dizendo. Bacalhau. Bacalhau. Então eu acho que é isso, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de cultura, eu gosto daquilo que todo mundo gosta de caminhar na praia, e agora vou à missa Pendura todos Podcast. os domingos, agora do Pendura Podcast, acompanhando Estamos direto. no YouTube, mas vamos para as plataformas de podcast, Não né? é? Spotify. Exatamente. E agora, né, e assim, sou uma mulher católica, vou à missa todos os domingos, entendeu? Então, assim, eu tenho uma vida bem simples, mas eu procuro agora já, nesse período que já se aproxima, né, e que eu já estou na condição de pré-candidata, o tempo de você vai ficando cada vez mais curto, né? Mas eu gosto, assim, de aproveitar, sobretudo o domingo. Se sábado não der, pelo menos o domingo dedicar aí. Tem uma mãe de 92 anos que mora comigo. Então tem um monte de coisa que me dependem, A minha avó tem 92 anos. Eu tenho uma avó de 92 e tinha uma de 93 que faleceu agora há pouco tempo, lá de Porciúncula. Mas minhas vozinhas, tudo. Essa minha avó de 92 é na base da cachaça. Adoro uma cachaçinha. Eu adoro uma cachaçinha antes do almoço para abrir o apetite. No dia do aniversário dela, ela pede: de aniversário eu quero comer torresmo, linguiça do Matadouro e minha cachaçinha. Tá com 92? Então essa é a guerreira. Essa tá bem. Tá bem. Você sabe que a minha mãe gosta de doce, né? E aí outro dia alguém falou para mim assim: nossa, porque lá em casa a gente tem um negócio de se faz um pudim, que ela pode comer a semana o que ela quiser ali, né? Aí alguém falou assim: sua mãe está comendo muito doce? Eu falei assim: minha amiga, ela está com 92 anos, a glicose dela é melhor do que a minha, pode ter certeza disso. Deixa ela comer o pudimzinho. Deixa ela comer o doce dela, o bolinho dela, que é melhor, com certeza, né? Mas essa da cachaçinha eu gostei. Minha avó adora. Eu tinha um amigo que dizia que quem não bebe é um chato. Então eu acho que essa é uma tradição muito portuguesa também, sabia? Não da bebida da destilada, né? Os portugueses têm um outro tipo, que é da uva, né? Que é a bagaceira.
Agora, Ah, desde sim. muito cedo, o português, assim, as crianças assistem desde muito cedo a Taça de Vinho, né? Isso tem muito a ver com essa identidade, né, da boa mesa portuguesa. Né? Lá essa minha avó é tudo na base da cachaça, cachaçinha de alambique. Eu lembro quando eu era nova, vó, tô com cólica, vem aqui, toma essa colherzinha. Que isso? É remédio. Nossa, Ih, não pode medicar não, isso aí. não pode falar, mas na época Pelo amor de Deus, cara. melhorava tudo, dormia a tarde inteira. Gente, você que tá em casa, não Não toma faça cachaça isso. pra passar nada, tá? Vai no médico, tudo certinho, pelo amor de Deus. Não verdade. cria problema do YouTube, não. É verdade, corta, gente. Nós começamos agora, uma semana o YouTube derruba. Acabou o Pendura Podcast. Culpa da minha avó, meu Deus, Dona Ildete, a culpa é da senhora se cair o canal. Aí, é bom, porque assim, acho que a senhora participa de um monte de entrevista, e deve falar de polícia, de segurança, sempre, né? E nossa proposta é trazer a deputada Marta Rocha. É uma Como pessoa, é gente. normal, né? Carne e osso, Eu acho, se diverte, bebe. Eu acho que hoje, né, o que falta na sociedade é exatamente esse jeito simples. Porque eu vejo assim, na minha criação, eu não tive boneco. Eu não tive boneco porque a gente não tinha dinheiro para ter boneco. Mas, em compensação, tinha piquenique, tinha praia, tinha Quinta da Boa Vista, sabe? Tinha um pai e uma mãe amoroso. Eu me lembro, assim, que a minha irmã e eu, a gente só não dividia o mesmo sapato, porque o meu pé é muito pequeno. O resto a gente dividia a mesma roupa, a gente dividia os mesmos livros. Ela estava um ano à minha frente. Então, assim, e ninguém tinha trauma. Hoje em dia eu vejo os pais trabalhando tanto, sabe? Para dar um pouco mais e às vezes faltando em algumas coisas que são aquela parte afetiva. Então, acho que o que o Pendura se propõe aqui é um pouco isso, né? Exatamente. É tratar essas questões com o rigor jurídico, mas ao mesmo tempo com muita emoção, com afeto, né? Com alegria. Eu acho que é isso que está faltando na vida das pessoas. Pra gente. Acho mesmo. E acho que as pessoas. As pessoas querem sorrir, né? Hoje em dia tem muita coisa. Televisão ou é direita, ou é esquerda, um extremismo muito grande. E eu tenho uma fala sobre isso. Uma pessoa chamada Aristóteles, né, um filósofo, 400 anos antes de Cristo, ele já falava da equidade, né, da justa medida. Sim. Acima do justa é ter equidade. Não existe uma sociedade justa com extremos. Né? Então nós precisamos buscar o equilíbrio. Sim. Quem falou foi Aristóteles, hein? Mas eu estou trazendo um ensinamento que eu tive na faculdade, né, no mestrado. Uma pessoa que escreve isso 400 anos de Cristo e a gente está vivendo isso. E aí eu fico me perguntando, né, tantas famílias, sabe, estão dilaceradas por brigas entre familiares, né, uma potencialização do ódio, né? Não existe, o outro não é olhado como um adversário político, é olhado como um inimigo, quer dizer, isso não leva a absolutamente nada. Então acho que a gente tem que fazer, né, o caminho contrário e levar, exatamente como você falou, né, essa justa medida para as pessoas terem um pouco de atenção, que não precisa ser inimigo. Não concorda, pronto, isso, né? Vai buscar o equilíbrio vai sempre. Buscar o equilíbrio, concordo. Não ficar, um caso absurdo, né? Uma pessoa comemorando o aniversário de um candidato, aí vem o outro, um tiroteio absurdo. E isso não existe, não pode existir em lugar nenhum no mundo. E não pode existir isso no Brasil. É aquela máxima. Não gosta? Deixa de seguir, vai lá, aperta lá, bloqueia o usuário, faz qualquer coisa, mas não precisa, né? Invadir um espaço do outro e assim vai. E entrando nessa, eu pergunto, deputada, a gente tem aqui um quadrinho para quem você bate martelo e quando é ruim a gente fala para quem você pendura. Mas é sentido figurado, hein, gente? Não vamos pendurar ninguém, não. É só para fazer uma brincadeira com o nosso canal. Tá, então vamos lá. Eu quero bater o martelo para duas profissões, né? Os profissionais da área da saúde, especialmente as enfermeiras, né? Hoje a enfermagem é a segunda profissão que tem maior presença feminina, né? E também para os profissionais da segurança pública, mas estou me referindo às mulheres policiais. E por que eu estou trazendo esse momento? Exatamente porque foram as enfermeiras e uma delegada de polícia da DEAN São João de Meriti que, em total sintonia,
foram capazes, né, de identificar o autor de um estupro. E aí eu quero chamar a atenção que se é difícil para uma mulher fazer uma notícia de violência física, é muito mais difícil fazer a notícia da violência sexual, e aquele médico, seguindo os padrões que a gente vive hoje aí, estava acima de qualquer suspeita. E foi a coragem dessas profissionais da área da saúde e a competência da delegada que, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente bata o martelo e, com isso, aplauda de pé a... Gente, que chique, isso aqui, adorei essa ideia. Bateu com força. É isso mesmo. Bati com força para expressar aqui a minha admiração, né? A minha admiração, os meus aplausos a esses dois segmentos das profissões, que são as mulheres policiais e a enfermagem. E para pendurar, eu quero dizer assim, eu quero pendurar a falta de transparência do atual governador Cláudio Castro. Acho que todo mundo está acompanhando aí, né, que uma fundação do governo do estado está catalogando o nome de pessoas e atribuindo a essas pessoas um salário, né? Essas pessoas não têm contra-cheque, essas pessoas não têm um controle da atividade que elas exercem, né? Isso, inclusive, tem sido objeto de matéria jornalística, e eu, quando li a matéria que induzia essa questão, né, da criação de dentro de uma fundação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, essas pessoas vão ao boca do caixa, recebem o seu salário, e a própria matéria jornalística, ao entrevistar essas pessoas, eles afirmam que não recebem o salário, mas não exercem nenhuma atividade, né? Então eu encaminhei um ofício ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo uma rígida apuração, e me chamou a atenção a falta de transparência nos mecanismos do Estado, de modo que possa permitir não só o poder legislativo, mas o próprio cidadão a fazer a fiscalização das atividades exercidas aí pelo atual governador. Gente, isso é um retrocesso, meu Deus. É muito grave. É muito grave. É muito grave, porque nós estamos aí diante, inclusive, ao que tudo indica, sendo verdade o que foi divulgado na matéria, né? Por isso eu pedi a investigação ao MP e ao TCE, que em última análise vai dizer, vai informar o resultado dessa ação, mas isso nós podemos pensar inclusive num crime eleitoral, porque essas vagas foram destinadas, né, a lideranças políticas, né? Então, hoje no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem pessoas, né, passando fome, 17% dos indicadores de desemprego, né? É só a gente sair daqui, seja no centro, na Tijuca ou na Zona Sul, a população de rua, muitos deles que foram para a rua em razão da grave crise econômica. Exato. Nós vendemos a SEDAI, então vamos gastar, nós não, porque eu votei contra, mas vamos gastar o dinheiro da SEDAI desse jeito. É assim que a gente que se vai gastar o último ativo do Estado dessa maneira, sem produzir nada de bom para a população ou para o próprio Estado, uma atividade estruturante, né? Trazendo novas indústrias, trazendo um complexo industrial de saúde, melhorando as escolas, melhorando os hospitais, né? Então, acho que isso é extremamente grave. Muito mesmo. Eu não tinha conhecimento dessa matéria e pelos indicativos, de fato, deve-se sim investigar e apurar, principalmente porque a gente está num governo que há pouco tempo atrás pediu ajuda ao governo federal, né, por estado de calamidade, pela pandemia, e hoje eu estava vindo para cá, eu até pensei, né, comigo, falei, gente, aumentou demais a população em situação de rua. Não tinham tantos assim há um tempo atrás. Tudo bem que a pandemia da Covid-19 prejudicou demais os governos, mas quando a gente trata de dinheiro público sendo desperdiçado, de fato precisa de uma investigação mesmo.
Parabéns, deputada, Obrigada. por essa iniciativa de investigar e tudo. E eu hoje vou bater o martelo. Bateu o martelo? Vou bater o martelo. Vou bater o martelo para as lideranças femininas na política, na pessoa da nossa convidada, deputada obrigada. Marta Rocha, que para mim está sendo um prazer muito grande estar aqui ao lado da senhora, que é assim, uma referência para mim. Eu comentando que você viria, eu falei, vou tietar bastante, porque eu sou tiete, sou tiete e eu bato o martelo para todas as mulheres que brigaram lá atrás para hoje a gente ter um espaço mais confortável, mas que ainda não é o ideal, e que a gente continua nessa caminhada, e eu bato o martelo para a senhora. Obrigada. Mas que bom. Olha, eu quero muito também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu sou uma mulher do diálogo na minha vida na política. Eu estou no mundo para construir pontes, né? Então, quero aproveitar, dizer mais uma vez muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui, conversando com um público que eu não conhecia e que vou a conhecer a partir de agora, né, acompanhar. Acho que todo mundo tem que acompanhar o podcast Pendura. Vou divulgar nas minhas redes sociais, né? E pedir a quem está aí acompanhando o podcast, por favor, visita lá as nossas redes sociais, deputada delegada Marta Rocha, seja no Twitter, no Facebook ou no Instagram e no próprio YouTube também, né? Então, para conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho e saber, acho que isso é importante, né? Mesmo que eu tenha sido ou não, né, escolhida pela pessoa, mas acho que todo mundo tem que conhecer o que faz, né, aquele parlamento, qual é a atividade de cada um dos 70 parlamentares que estão na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Antes de deputada. encerrar, pessoal, eu fui lá no lançamento, Elas Não São Deusas. Eu falei que ia mostrar, que aqui eu mostro, tem a prova aqui, hein? Olha, autógrafo. Deputada, delegada, autora, né? Parabéns, mais uma obra brilhante. Como eu falei, livraria, muita gente, dobrou a esquina, acabaram todos os exemplares. Foi até aniversário do pai da doutora Thalita, ela não pôde comparecer, eu ia comprar um exemplar para ela, já tinha acabado, então o sucesso foi muito bom. E, assim, muito obrigado pelo tempo da senhora, a gente sabe que o tempo da senhora É escasso, precioso. é muito precioso, né? Pré-candidata, enfim, mas a senhora passou aqui para poder falar com a gente e Só sucesso. Pendura Podcast. Muito obrigado, deputada delegada Marta Rocha, nossa entrevistada de hoje. Obrigada, gente. Beijo grande. Não esquecem, acompanha o podcast Pendura. E, Se inscreva no canal. Antes de acabar, nossa produtora tem uma pergunta. Um pedido. Já que a gente passou o tempo todo falando de benefícios que mulheres, como a senhora, trouxe para a sociedade inteira, né? Porque quando uma mulher é beneficiada, a sociedade inteira é beneficiada, porque as mulheres são as mães, as avós, né? As irmãs. A gente sabe que muitas mulheres estão sempre achando que estão tendo que inventar a roda, porque é sempre muito sacrificado, é sempre muito difícil. E dá um recado para essas mulheres, que elas não estão sozinhas. A senhora fez muita coisa, tem muitas mulheres por aí fazendo, para não desistirem e continuarem na caminhada, porque a gente precisa de mais mulher em todas as esferas. Então, pode sentar. Eu só quero lembrar aqui que ser mulher não é uma tarefa fácil, né? E todas as vezes, quando a gente discutir a questão do gênero, a gente também tem que discutir a questão da raça e da etnia. Eu digo, se é difícil ser mulher, é mais difícil ser mulher negra. Quando a gente vai olhar, por exemplo, os dados do feminicídio, você vai ver que diminuiu o número de mortes de mulheres brancas e aumentou o número de mortes de mulheres negras. Quando você vai ver a questão da saúde, embora a gente tenha um plano nacional, um programa nacional de saúde integral da mulher negra, para discutir, entre outras coisas, anemia falciforme, você no exercício da saúde pública você não vê isso. Quando você vai discutir o trabalho, você vai ver que primeiro é o salário do homem branco e por último o salário da mulher negra. Então, assim, para as mulheres que estão me assistindo, eu digo sempre apenas uma coisa: se eu conseguir
todo mundo vai conseguir. Porque a minha vida foi muito simples, a minha vida foi no subúrbio da Penha, na escola pública, fruto de muito trabalho. E assim, mesmo nos momentos mais difíceis, eu queria lembrar aqui uma lenda, que é a lenda de Pandora. Pandora era uma deusa grega que Zeus, na representação grega, é Deus. Zeus deu a ela, né, uma caixa com todos os predicativos do mundo. E Pandora era desastrada, era um pouco desastrada, e o que ela fez? Ela deixou essa caixa abrir e todos os benefícios e também os problemas do mundo foram dispersados sobre o mundo, com exceção de um que Pandora manteve com ela, que é a esperança. Então, que esse sentimento de esperança que a lenda de Pandora nos ensina, acompanhe todas as mulheres, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida da gente. Tá bem? Beijo grande. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe as redes sociais da nossa deputada delegada Marta Rocha, do Pendura, doutora Thaída, doutor Rian. Muito obrigado. Beijo grande para vocês. Se inscrevam no canal, siga nossas redes sociais, siga as redes sociais da nossa convidada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo grande. Aê!